mas também não podemos ignorar que neste momento temos também coisas positivas por quem procura o nosso país para trabalhar, como os mais de 3 mil milhões de euros que contribuem para a segurança social. Agora, eu gostaria de saber se Luís Montenegro... Outra como o Bloco de Esquerda, que interessa sacar dinheiro aos imigrantes. Eles vêm para aqui, vêm trabalhar, mas vamos sacar a massa, sacar o dinheiro, vamos desbolhar o gás. O Carlos Daniel, aqui há um ano, fez-nos um repto. Os partidos têm grande responsabilidade na luta contra a corrupção pela escolha que fazem dos seus candidatos nas suas listas. Eu faço aqui o repto. Aquele senhor candidato, André Ventura, que já interrompeu várias vezes, quer comportar-se aqui como se comporta no Parlamento. Quer que toda a gente peça desculpa, enquanto ele não pedir desculpa pelas pessoas que pôs no Parlamento e na Assembleia Municipal de Lisboa, com crimes que vão desde o furto de malas ao crime informático e à prostituição de menores, francamente, deveria dizer: eu envergonho-me de os ter metido no Parlamento. E deveria simplesmente ter lá a mas isso já não tem a ver com a imigração, está a colocar na opinião, André. Carlos Daniel, tu me dizes uma coisa desta, ele não vai ter a oportunidade de falar, se quiser colocar a nota aqui. Agora vamos para o intervalo, voltamos já a seguir para tratar... E ele aproveitou o tempo do intervalo, vamos poder já o gajo. Mas tu entraste a matar, pá, entraste a matar. Vai lá ver o que é que ele vai responder depois do intervalo. Um debate recente que nos se aproximava. Eu não quero ser desagradável. Não, mas eu é que dirijo o debate, André, vai-me desculpar. Agora, eu quando falar, Eu estou a querer censurar o Ventura. Ele quer falar e não querem deixar falar. Está bem? Olha, é a televisão que temos. Melhor, a televisão que nós pagamos. É assim, é isto. Opa, tudo de jornalismo. Onde me aproximo da AD é no diagnóstico de que é preciso construir mais e para aí. Porque, na realidade, as políticas que a AD seguiu no último ano tiveram como consequência uma aceleração dos preços do setor imobiliário. As casas hoje estão mais... E porquê? Porque a AD fez muito bem em baixar os impostos, mas não atuou do lado da oferta, porque no lado da oferta manteve-se, não fez nada para a oferta. O que é que a AD fez para aumentar a oferta? Bola, zero, nada. É preciso construir. Algumas das casas que Luís Montenegro entregou devem-se aos programas que foram lançados quando eu era ministro. Luís Montenegro... E tendo em conta que foram entregues àquela etnia, aquelas minorias que nós sabemos qual é que foram, aquelas minorias interessantes. Algumas delas foram entregues a essas minorias. E, portanto, aquilo que nós defendemos é uma conta corrente no Estado, financiada não apenas com os lucros da Caixa Geral de Depósitos, mas com dinheiro do Orçamento de Estado, que permita às nossas autarquias recorrer a esse financiamento para construírem casas que as pessoas consigam pagar. Opa, mas o problema disso é que tu vais estar a tirar dinheiro de infraestruturas que precisam dele. Ou seja, nós temos infraestrutura, tipo estradas, por exemplo. Temos estradas a meter nojo. Porquê que não se mete esse dinheiro em infraestrutura? Ele é mais necessário. Temos que deixar os privados construir. Se o governo que for eleito der as condições ideais para os privados construírem, os privados vão construir, não há hipótese. Mas a construção, como o Pedro Nuno Santos sabe, demora a produzir efeito. Demora. Este assunto, esta questão não precisa de um choque no imediato? Demora, e se nós tivéssemos outros governos começado este trabalho há 20 ou 30 anos, nós hoje estaríamos em melhor situação. Mas isso não significa... Foi o PS quem... Isso foi culpa do PS. Veio o PS que se deitou com o Bloco de Esquerda, com o Partido Comunista, com essas esquerdas, com essa esquerdalha toda, e andou a aprovar orçamentos e cagou para a habitação completamente. Isso é culpa do PS, me digas que não é. Isso é culpa do PS. Mas no contexto de um mercado sobreaquecido, a tentação é, no final do contrato, muitos senhorios deslocarem a casa do mercado de arrendamento para o mercado de venda. E aquilo que era uma medida que à partida parece bondosa, pode ter o efeito perverso de alguns inquilinos que durante a vigência do contrato pagam uma renda mais baixa, mas no final do contrato podem mesmo perder a casa. Um governo liderado por si nunca avançará com essa medida? Mas o proprietário da casa não é Santa Casa da Misericórdia, nem é Segurança Social. Ele não tem que fazer nada pelo inquilino. O inquilino é que tem que tratar de vida. A única coisa que o proprietário tem que fazer é o melhor para ele. Ou seja, se o melhor para ele é vender a casa, que venda a casa, é o melhor para ele. Não vai estar aqui a fazer de Madre Teresa de Calcutá, para bem era. Por um lado, a AD falhou ZIG. Por outro lado, estamos a inaugurar casas que ainda vêm do tempo do Partido Socialista. Eu peço desculpa, isto sinceramente tem que arranjar uma formulação mais... As políticas que Luís Montenegro adotou em termos de habitação... Agora já não é, mas agora, Pedro Santos, é a vez do Luís Montenegro falar... consequência o aumento dos preços... Comecei por si, Pedro Santos, agora é...
O gajo do PS tem razão em certa parte. Porquê? Porque ele só atuou do lado da procura, não atuou do lado da oferta. Ele tem razão em certa parte. Ele deveria ter primeiro feito a oferta e só depois a procura. Ele tem razão em certa parte. Não estou a dizer que foi mau baixar impostos. Baixar imposto é sempre bom. Eu sou libertário. Baixar imposto é sempre bom. Para mim, imposto era zero. Eu ia buscar tudo ao privado. Nós estamos a atuar do lado da oferta e do lado da procura. Nós estamos a atuar do lado da oferta porque nós mais do que duplicamos o objetivo de construção e reabilitação de casas. Mas isso são casas públicas, não entram de imediato no mercado de venda. Ou melhor, casas públicas é para fazer para o autarca andar ali a dizer assim: olha, se botares em mim, eu dou-te uma casa. É mais para isso e para a compra de votos, essas merdas. Casas públicas não têm efeito na oferta. As casas públicas têm é compra de votos, não serve para mais nada. Ajudamos os jovens casais portugueses a comprar habitação. Desde logo com a isenção do pagamento do IMT, do imposto de selo e não Mas isso menos não importante, aumenta o preço das e habitações? não Não menos- aumenta o preço? o que aumenta é a aumentou possibilidade dos jovens comprarem casa. E Isso aumenta o preço em certa parte. Porquê? Porque se tu aumentas a procura, como a oferta mantém-se a mesma, o preço vai subir. Não há muita hipótese a fazer quanto a isso. É assim que funciona o mercado. Se tu aumentas a procura e a oferta se mantém, o preço sobe. Mas deixe-me dizer uma coisa. Tem que concluir que está com vantagem de tempo. Ninguém deu uma machadada maior no mercado de arrendamento do que o governo do Partido Socialista. A simples introdução do arrendamento coercivo deu uma mensagem de desconfiança ao mercado. Nisto ele tem toda a razão. Tem toda a razão. A partir do momento que tu obrigas alguém a fazer algo que alguém não quer, porque o mercado de arrendamento é um mercado com um risco enorme. Tu tens o risco de a pessoa não pagar a renda e só podes tirar de lado no mínimo em um ano. Tens o risco que a pessoa te parte a casa toda. Tens vários riscos. A lei portuguesa não protege o proprietário desses riscos. Ou seja, é um risco enorme. É um risco enorme. Tetos às rendas é quase a sua bala de prata. Mas quando Portugal aprovou em 2022 um travão até aos 2% de aumento e com o Mais Habitação 2023 também a limitar aumentos em novos contratos, isto já não são tetos, foram colocados e de eficácia relativamente duvidosa? Na verdade, A eficácia foi zerinho. O que faz é com que os novos contratos trabalhem com valores superiores que é por causa dessas merdas. Já que não pode aumentar, o contrato que eu vou fazer novo vai ser de um valor superior, que é para suprimir o que eu não puder aumentar. a primeira é a medida dos tetos às rendas que o Bloco de Esquerda trouxe para este debate e que marcou o debate da campanha eleitoral. Eu diria mesmo que deve ser a medida mais debatida desta campanha e provavelmente das poucas medidas de política pública que está a ser debatida. E em segundo lugar é a desistência do Partido Socialista. Por acaso não, por acaso há várias políticas, por exemplo, a construção. Incentivar a construção. Não é preciso só dar incentivos ao arrendamento, mas é preciso dar incentivos à construção. Ter todas, não tem nenhuma solução diferente, há um pacto. Diana, mas Porque o a impacto- limitação o dos impacto aumentos, do deixa-me só aumento colocar, colocar este número. A limitação dos aumentos decidida em 2022 provocou uma redução do número de casas disponíveis para a habitação, nesse momento, de cerca de 20%. O número de casas disponíveis para arrendamento É uma realidade. Quando se limita qualquer coisa, essa coisa sai do mercado. É uma realidade. Quem não percebe, melhor, ela deve perceber que ela é economista, não é? Ou pelo menos diz-se economista. Mas ela deve saber que quando se limita o preço de qualquer coisa, o incentivo para produzir aquela coisa baixa. Ou seja, o incentivo para ter casas no mercado é menor. É a realidade. Isto é política económica pura. o Pacto da Paciência. Esperem que se construa. Desde 2017 Não é que estão a verdade. prometer 26 mil Mas tu e o PS e por aí fora andaste a aprovar orçamentos e cagaste completamente para a habitação. De quem é a culpa, afinal? Afinal, a culpa é de quem que agora tem que se investir tudo o que não se investiu durante os 10 anos anteriores? Ou a culpa é vossa que cagaste completamente para a habitação? Eu acho que mais a culpa é vossa, que cagaste completamente para a habitação. Havia de ter construído todos os anos muito. Não, mas cagaste completamente. Cagaste. O pobre que se foda. Foi isso. Essa foi a vossa... a merda que vos fizeste. casas, agora são 50 mil casas, estão agora a entregar as chaves, as primeiras casas foram prometidas em 2017 e estão-nos a dizer, às gerações agora que não conseguem ter casa, que a solução Mas essas casas públicas nunca na vida são eficientes porque quanto dinheiro não foi desviado?
Quanto pagamento de favores não é feito com essas casas? Quando há um privado a fazer, as coisas são muito mais rápidas, mas muito mais rápidas. Eu sei casas que foram feitas em 9 meses, um ano. Agora, 5 anos para entregar uma casa pública. Claro que é roubalheira, não é mais nada, é roubalheira. É esperar que se construa. Aliás, a frase é mesmo, Pedro Nuno Santos mais uma vez, não há mais medida que possamos tomar. Já disse em vários vídeos, o único problema, um dos problemas na construção é a propina que se tem que pagar ao Presidente de Câmara, porque são eles que sentem-se em cima do projeto, ou sentem-se em cima do PDM, que o PDM também é uma limitação. É ou era, não é? Que agora lá com a lei de Scholz, se calhar até já ultrapassaram essa cena. Mas o PDM também é um grande problema, porque eles passam, conforme lhes dá na galheta, passam os terrenos tanto para que não se construa como para se construir. Ou seja, se tu dás a propina ao político, ele vai passar o teu terreno para poder construir. E se tu não das propina ao político, ele vai se sentar em cima do teu projeto e tu ficas ali à espera anos, anos e anos. Esse é o grande problema da construção hoje em dia. Os altos impostos também, porque 23% de IVA numa construção é irreal isso, porque uma casa é um bem essencial, havia de ser ou 0% ou IVA mínimo, mas 0% é o que eu apoio. Custava entre 1.300 e havia uma a 1.700 euros. Deixem-me dar uma novidade que acho que não é. O salário mínimo em Portugal são 840 euros, é muito menos do que a renda que estão a pedir. Por acaso não é esse valor salário mínimo, não é 870, acho eu. Acho que é isso. Uma política que defende os pobres não sabe o valor do salário mínimo. Opa, me livre. Está muito bom, está muito bom. O que acontece com os tetos às rendas é mais casas aparecerem no mercado de venda de casas, então já fizemos mais pela descida do preço das casas do que todas as promessas de construção. Não, porque essas casas, entretanto, são vendidas e viram bem novas. Como é que tu depois suprimos a falta de casas novamente? Ou seja, se tu tens um enchente entre aspas, tens assim um aumento de 10% ou 20% ou 30% do número de casas à venda. Essas casas são vendidas, depois desaparecem. E como é que tu aumentas novamente a oferta de casas? Pois, é uma política de merda, basicamente. Mas já que a RTP, desculpe lá fazer-lhe uma crítica, é uma péssima gestão que está a fazer, porque não pode passar, é a minha opinião, e acho que é legítimo. É legítimo. Representando de 1.200.000 pessoas, acho que é legítimo, e a RTP deve respeitá-la. Qual é o desrespeito? Vamos ver, sim. Eu ia para intervalo. Bom, está bem, mas se alguém lhe diz que é pedófilo antes de ir para intervalo, deve dar-lhe a palavra, não é? Ou acha que não? Acha que não deve dar? E deve deixar passar. Eu não ouvi que ninguém... Desculpe, ao PS e ao PSD não faria isso. Eu não ouvi que ninguém... Daniel, ao PS... Não é verdade, já esteve comigo noutros debates, não insista. Se quiser interromper-me, assim o tempo todo, eu não consigo dizer nada. Eu estou-lhe a dar eu tenho direito a dar a minha opinião, Ana. É a sua vez, vou deixá-lo até falar então disso, deixa-me lá dizer. mas tem 30 segundos para colocar a sua nota sobre isso e assim vamos falar da habitação. Porquê é que tem 30 segundos? Porque é uma réplica, André. Desculpa E lá. agora estamos a falar da habitação. A PS e PSD não faria isso, Carlos Daniel. Desculpa lá dizer-lhe. Tem feito exatamente o mesmo aos outros candidatos. Eu vou dizer só isto. André, mas Nisto ele tem razão, o Ventura, porque ele está sempre a ser censurado, sempre a cair ali em cima. Ele só se espalha ao comprido a nível económico, mas de resto ele tem razão. Tem razão. Estou a cair ali em cima, estou a censurá-lo, estou a fazê-lo a vida negra. Ele tem razão nisso. Num Estado de Direito esta merda não poderia acontecer. Agora lá está. Como os partidos do sistema querem calá-lo, ou seja, PS e PSD querem calá-lo, pá, acontece estas merdas. O Bloco de Esquerda defende que haja ocupações e que não haja despejos, mas isso é o Bloco de Esquerda, o PS não o pode defender. Portanto, o que vão defender é tetos de renda. Aliás, o Bloco de Esquerda é a favor dos ocupas. Os ocupas também têm direito à habitação. Está bem, mas não é ocupar a casa dos outros. Opa, este Bloco de Esquerda vai de mal a pior, o Bloco de Esquerda. Ninguém pensa que baixando impostos também ajudaria um pouco aquelas pessoas que metem casa no mercado e depois dão 25% no IRS de rendimentos prediais. E, portanto, qual é o incentivo que hoje um proprietário tem para meter a sua casa no mercado se o Estado lhe saca... E outra coisa, a falta de proteção jurídica, porque um proprietário ou um privado que mete a casa no arrendamento e depois queira tirar de lá o inquilino que não paga a renda, é 1 ano no mínimo. E depois se esse inquilino, se ficar muito zangado com o proprietário, ele partir a casa toda, ganhar um salário mínimo e não tiver bens, o proprietário agarra-se a nada, porque ele não consegue fazer nada e fica ali com prejuízo de 20, 30, 40, o que for de prejuízo. É um dos grandes problemas, é a falta de proteção jurídica em Portugal. O proprietário não tem proteção nenhuma. O que é que lhes dizemos? Olha, vão viver na rua, vão viver para o parque, vão viver para as estações de metro, vão viver para o parque. Aquele vídeo que eu fiz das tendas, vou-me ver no meio das tendas, em frente lá à AIMA, coisa que o valha. É assim que acontece, pois. Como eu já tinha dito, isto vai ter que ficar em várias partes, por isso até à próxima parte. Até já.